Então, continuando, vamos falar agora dos dividendos. Então, os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela de lucros estabelecida no estatuto, ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas. Metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: a importância destinada à constituição da reserva legal e a importância destinada à formação da reserva para contingências e reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores. Então, menos os dois primeiros, menos A e a primeira parte do B e mais a segunda parte de B. Metade do lucro mais a segunda parte de B e menos a e a primeira parte de B. O pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso 1 poderá ser limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar. Já expliquei isso para vocês na aula anterior. E os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido absorvidos por prejuízo em exercícios subsequentes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização. Certo? Então, aqui um pouco do que é dividendo obrigatório. Quando o estatuto for omisso e a Assembleia Geral deliberar alterá-lo para introduzir normas sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do inciso 1 deste artigo. Então, pelo menos 25% do lucro líquido vai ter que ser distribuído para o acionista. Vamos ver um exemplo. Uma empresa apurou lucros no período no valor de 100 mil e o estatuto não fala nada sobre os dividendos mínimos. Então, nesse caso, a empresa é obrigada a distribuir 25%. Como é que eu contabilizo isso? Debito o lucro do exercício lá que está lá no PL e credito dividendos a pagar, que é uma conta de passivo, que é uma obrigação que a empresa tem junto ao sócio. Prazo para pagamento dos dividendos. Então, não havendo deliberação em contrário, em Assembleia Geral dos Acionistas, o dividendo deverá ser pago no prazo de 60 dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social. Então, aqui é só para vocês saberem que momento que vence, né, o prazo para pagar. Então, já viram que vai ser sempre passivo circulante. Existe também a figura do juros sobre o capital próprio. Então, a empresa lá, você pensa, você tem um dinheiro, você compra ação, você compra capital, você abre uma empresa e integraliza capital social. Então, uma forma da empresa remunerar, de remunerar além dos lucros, é pagando juros sobre esse valor. Mas isso é facultativo, tem uma remuneração facultativa que visa remunerar o investimento do sócio. O valor do juros sobre o capital próprio é obtido mediante a aplicação da variação da TJLP, ou seja, a taxa de juros de longo prazo, sobre o total do PL, excluídos os saldos de reserva de reavaliação, quando houver, e de ajuste de avaliação patrimonial. Então, eu pego lá o valor do patrimônio líquido, eu tiro o valor da reserva de reavaliação. Eu nem falei nada sobre essa reserva porque ela se aplica a pouquíssimos ativos. Eu também diminuo o ajuste de avaliação patrimonial, que é algo ainda não realizado, né? Não ganhei ainda esse valor. E aí, sobre a diferença, sobre o que sobrar, eu aplico a TJLP. É esse o valor que eu vou estar pagando, que eu posso pagar de juros sobre o capital próprio. Eles vão ser pagos ou creditados ao seu beneficiário, ou seja, ao dono do capital, e eu vou reter 15% do imposto de renda. E aí, recolher para a Receita. O montante dos juros remuneratórios do capital passivo de dedução para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo do IR limita-se ao maior valor dos seguintes valores: 50% do lucro líquido antes da dedução destes juros e 50% dos lucros acumulados em reserva de lucros. O que esse slide está dizendo? Veja, se eu pago juros sobre o capital próprio para o acionista, para o dono do capital, é uma despesa financeira. Isso vai ser registrado como uma despesa financeira da empresa. Se é uma despesa financeira, vai reduzir o lucro, certo? Se reduzir o lucro, vai deduzir a base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. Então, para evitar que as empresas contabilizem um valor muito alto de juros sobre o capital próprio e não sobre nada de base de cálculo para recolher imposto de renda e contribuição social, a legislação limita
um valor. Ela limita uma dedução. Então, é dedutível até 50% do lucro líquido antes da dedução desses juros, ou até 50% dos lucros acumulados em reserva legal. Dos dois, o maior, o que mais permitir descontar, certo? Então, se eu vou fazer igual, eu faço com PCLD. Então, se o juro sobre o capital próprio, essa despesa financeira que eu vou registrar, ela excede esses limites, sobre o que exceder, eu não posso descontar da base de cálculo, eu tenho que somar para calcular os impostos, ok? Então, vamos ver um exemplo aqui para vocês entenderem como funciona. Então, digamos que o patrimônio líquido da minha empresa seja de 5 milhões e 100 mil, formado por 3 milhões e 700 mil de capital social, 470 mil de reservas e lucros acumulados de 930 mil. Então, veja, tudo isso é dinheiro do sócio, certo? Então, com base no patrimônio líquido, eu vou aplicar a taxa de juros de longo prazo e digamos que ela tenha sido 6% naquele ano. Então, eu vou pegar o valor do patrimônio líquido, 5 milhões e 100 mil. Olhem que ali não tem ajuste de avaliação patrimonial e não tem reserva de reavaliação. Então, eu posso considerar o valor integral. Vou aplicar a taxa e vou chegar no valor dos juros. Ou seja, nesse exemplo, 306 mil. Como é que eu contabilizo isso? Eu debito despesa financeira no resultado, 306 mil. Eu credito imposto de renda retido na fonte a recolher, 46.100, que é 15% sobre 306, e contabilizo JSCP, juros sobre o capital próprio, a pagar no passivo por 259.900, que é a diferença. Certo? Então, aqui você vê como que eu contabilizo juros sobre o capital próprio. Pego o patrimônio líquido, eu vejo se tem ajuste de avaliação patrimonial ou reserva de reavaliação, diminuo. Sobre a base de cálculo, aplico a alíquota e chego no valor dos juros. Do valor dos juros, eu faço a dedução de 15% para efeito do imposto de renda, contabilizo o imposto de renda em conta específica, a despesa financeira pelo valor integral e a diferença em juros sobre o capital próprio a pagar no passivo, ok? E para finalizar, vamos falar da participação nos lucros e ou resultados. Então, a empresa ela pode remunerar empregados, debenturistas, quem ela quiser remunerar com seus lucros, certo? E ela pode definir regras para fazer essa remuneração. Então, eu posso ter participação nos lucros, participação nos resultados e participação nos lucros e ou resultados. Quando que a participação ocorre sobre os lucros? Então, é um acordo em que o pagamento está atrelado direta ou indiretamente ao lucro da empresa, seja através de percentual ou pela definição de uma meta de rentabilidade a ser alcançada e não havendo a menção de qualquer outro tipo de meta de desempenho. Ou seja, deu lucro, eu distribuo parte desse lucro para esses destinatários. Pode ser o empregado, pode ser o gestor em geral, pode ser o debenturista e assim por diante. Participação no resultado já tem outro modelo de cálculo. É um acordo em que o pagamento está condicionado a uma ou mais metas de desempenho. Então, para eu receber, eu sou empregado dessa empresa, para eu receber participação nos lucros, ou no resultado, eu preciso cumprir várias metas, como por exemplo, melhora na qualidade do produto, eu tenho uma meta de redução de custos, de produtividade ou outro tipo de meta. E nesse tipo de acordo, a rentabilidade não integra os indicadores selecionados e o lucro também não é referência nem condiciona o pagamento da participação. Então, para eu ter direito a um percentual sobre os lucros ou sobre o resultado, eu tenho que cumprir as metas previamente estabelecidas nesse acordo. E a participação nos lucros ou resultados é as duas coisas. Eu tenho que ter lucro e eu tenho que ter um conjunto de metas de desempenho batidas, certo? E aí eu vou ter participação nos lucros ou resultados. Por exemplo, a empresa bonifica seus gestores por meio de participação nos lucros, caso as metas de resultados sejam cumpridas. A empresa distribui 10% dos lucros após os impostos para os gestores mais dedicados. Então, suponhamos que a empresa tenha tido lucro após os impostos, ou seja, lucro líquido de 100 mil.
O cálculo e contabilização e a apresentação na DRE são os seguintes. Então, o cálculo, 100 mil vezes 10%, lucro líquido vezes o percentual definido com os gestores. Como é que eu contabilizo? Eu debito participação nos resultados, isso vai ser considerado uma despesa para a empresa. E eu credito caixa, se eu já entreguei para esse gestor, eu credito participação a pagar lá no passivo, se eu ainda não entreguei o dinheiro para o gestor. E na DRE vai aparecer lá do resultado. Então, lucro após os impostos é o que nós normalmente, como nós normalmente finalizávamos a DRE. Quando tem participação nos resultados, é uma conta que aparece depois. E aí, por fim, o lucro líquido do exercício. Então, participação nos resultados é mais uma despesa que a empresa tem e na DRE ela aparece lá no finalzinho. Ok? Então, assim finalizamos mais essa parte da aula e na próxima nós vamos falar das demonstrações de MPL e DLPA. Até lá!